Olá pessoal, então continuando aqui o nosso curso de GeoGebra para professores, vamos falar hoje aqui de texto, né? Como é que a gente entra texto no GeoGebra. Então em alguns vídeos eu já coloquei aqui textos, né? Sejam textos em português ou textos matemáticos, ou fórmulas. Então a ideia é muito simples, a ideia é que a gente tem uma ferramenta aqui para inserir texto. E tem dois tipos de texto que a gente pode colocar, né? A gente seleciona a ferramenta, clica num ponto qualquer onde a gente quer que o texto fique. E aí a gente tem a possibilidade de escrever um texto normal, ok? Então nesse caso o teclado é melhor. Ou uma fórmula usando TeX, né? Usando LaTeX, que é assim a maneira como os matemáticos usam para compor fórmulas, né? Usando aquela linguagem toda, as macros do TeX e tudo mais. Então tudo isso continua acessível aqui no GeoGebra. Então é uma coisa super útil porque a gente pode utilizar tudo que a gente sabe de TeX, né? LaTeX, para usar aqui no GeoGebra para compor fórmulas. Então um exemplo, uma fórmula simples é elevado a π i mais 1 igual a zero, né? Então eu selecionei aqui essa caixinha do fórmula LaTeX e aparece aqui a fórmula. A gente, claro, como tudo mais no GeoGebra, né, eu posso, usando aqui a ferramenta da setinha, selecionar e usando as propriedades, alterar as propriedades, né? Então a gente pode mexer com a cor, né, com o tamanho da letra, se a fórmula vai ser em itálico, negrito, itálico, né? Ou se o texto não vai ser em negrito ou itálico. Então tá aí. A gente pode fazer coisas bem interessantes com isso, né? Tá certo? Bom, mas o que mais, né? É só isso? Isso já é bastante coisa, né? Mas o GeoGebra tem alguns recursos bem interessantes. Por exemplo, né? A gente... deixa eu colocar aqui duas retas, né, que se intersectam em um ponto. Deixa eu colocar aqui um ponto de interseção. A gente sabe que o GeoGebra vai nomeando, né, esses pontos segundo uma ordem aqui, né? Mas a gente pode mudar o nome dos pontos. E além de mudar o nome dos pontos, a gente pode, e das retas e dos objetos em geral, né? Existe o nome e existe a legenda dele, né? Então essa legenda é independente do nome. O objeto tem um nome que você usa nas fórmulas para fazer as contas e tudo mais, mas a legenda é o que é exibido na janela de visualização. Então esse ponto E aqui, por exemplo, deixa eu selecionar o ponto E. Não está selecionando, deixa eu pegar aqui a propriedade dele. Configurações, né? Ele tem o nome E, mas a legenda dele eu poderia colocar um texto aqui. Botar XYZ. Se eu botar aqui e dar um Enter, ele vai exibir esse XYZ como rótulo. Então a gente pode mudar. Então, uma coisa interessante é que essa legenda pode ser um texto em TeX. Se você entrar dentro de $, né? Então eu poderia chamar esse ponto aí de, digamos, F inter G, né? A reta F, a reta G, posso usar aqui F cap, né? G, se eu não me engano. Vamos lá. Então, eu não sei nem se isso está correto matematicamente, mas está aí. Eu estou usando na legenda um texto em TeX. Isso pode tornar as nossas figuras, né, muito mais bonitas, mais informativas, né, com texto matemático. Então a gente pode fazer coisas bem interessantes aqui. Ok? E mais ainda, esse texto aqui ele pode incluir variáveis que você está
está usando aqui, que estão disponíveis na janela de álgebra. Então, por exemplo, se eu definir uma variável aqui, k igual a 5, ela apareceu aqui, k igual a 5, né? Um parâmetro, k igual a 5, eu posso colocar uma fórmula, digamos que eu queira botar aqui a reta x igual a k. Se eu botar x igual a k, eu vou ter uma reta vertical, né? Cadê ela? Está aqui, a reta vertical. X igual a k. Tá ok? Então eu posso colocar um texto usando o TEC, por exemplo. Botar uma fórmula TEC aqui. X igual... e se eu posso fazer referência a essa variável que eu defini aqui, a variável A. Não ao nome A, né? Mas ao conteúdo de A. Então, acessando aqui avançado, tem essa opção aqui de colocar o conteúdo das variáveis ou dos objetos que já estão definidos. Então eu posso colocar aqui o K. Então vamos ver o que acontece. Então ele colocou o texto em TEC, só que é um TEC dinâmico, né? Porque isso é um conceito muito interessante, né? Você tem um texto matemático dinâmico que altera aqui, ó, conforme você altera o valor de K, o texto TEC aqui muda também. Tá ok? Ele está fazendo alguma coisa pronta agora. Então isso aqui é dá um monte de possibilidades da gente fazer coisas interessantes aqui. Tabelas em TEC, dá para fazer um monte de coisa, tá? Bom, então vamos ficar por aqui sobre texto e depois a gente fala sobre outros recursos interessantes do GeoGebra.